Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 391. A intensidade do seu Haki de observação estava aumentando a uma taxa sem precedentes, como esperado de um mestre de primeira linha. Esse nível de instrução Darren só tinha vivenciado algo parecido nas mãos daquele cara gordo, Queen. Bang! Um pesado punho de mochi o pegou desprevenido, atingindo seu rosto. Ondulações se espalharam por sua pele e músculos quando sua cabeça foi jogada para o lado. Sangue e hematomas começaram a aparecer na superfície. Mas os olhos de Darren brilhavam mais do que nunca, e o sorriso em seu rosto só aumentava. Observação aqui sempre foi seu ponto fraco. Como ele confiava muito na durabilidade física e na detecção do campo magnético, ele teve dificuldade em fazer algum progresso real com o Haki de observação, mesmo depois de suportar o treinamento especial brutal do Zephyr Sensei. Sendo espancado até a morte enquanto estava acorrentado com Kairoseki, ele mal conseguiu despertá-la. Mas em termos de força, seu Haki de observação mal havia melhorado. Por mais que treinasse, os resultados continuavam decepcionantes. Agora, finalmente, Darren estava experimentando a mesma mistura de agonia e euforia que sentiu na prisão dos Piratas das Feras. Adaptação. É isso mesmo, Darren não estava apenas levando uma surra. Isso seria simplista demais. Em cada confronto com Katakuri, ele estava constantemente analisando, imitando e se adaptando à maneira como seu oponente usava o Haki de observação, forçando seu próprio corpo a se ajustar a esse nível de velocidade. E aos poucos, conforme a tempestade de punhos caía sobre ele, Darren começou a ver tudo mais claramente, a sentir tudo mais intensamente. O brilho vermelho em seus olhos só aumentou. Ao mesmo tempo, Katakuri finalmente começou a sentir que algo estava errado. À medida que a batalha se arrastava, ele ficou surpreso ao perceber que a velocidade de esquiva, o tempo de reação e a precisão de Darren estavam melhorando constantemente. Onde antes ele conseguia acertar 5 rebatidas limpas em 10, agora nem 2 acertavam. Então, de repente, um pensamento horripilante surgiu na mente de Katakuri. O Haki de observação desse cara está evoluindo em tempo real. Mas, como isso é possível? Katakuri cerrou os dentes e rugiu, acelerando repentinamente a velocidade dos seus socos. Uma chuva torrencial de punhos caiu, cada um envolto em Haki, escuros e pesados como nuvens de tempestade, martelando sobre a cabeça de Darren. Não subestime seu potencial, Katakuri. Darren deu um sorriso maligno, com os dentes manchados de sangue brilhando. Um clarão de luz vermelha sinistra de repente acendeu-se no fundo de suas pupilas. Observação e intensidade do Haki, 60 pontos. Nem o próprio Darren esperava por isso. O que antes era sua habilidade mais fraca agora havia superado seu Haki de armamento, ultrapassando a barreira dos 60 pontos em primeiro lugar. Tudo ao redor dele parecia ficar mais lento. Naquele momento, todo o som desapareceu na distância. Sua mente estava clara, penetrante. A cena diante dele se desenrolou como um rolo de filme em câmera lenta, quadro a quadro. Um silêncio supremo tomou conta de seus pensamentos, aguçando seus sentidos com foco frio. Em um único passo, a figura de Darren desapareceu como um fantasma de seu local original. Foi como se um raio azul tivesse atravessado o vazio. Num piscar de olhos, o vice-almirante da marinha rompeu a tempestade de punhos, materializando-se ao lado de Katakuri. Os músculos poderosos de suas coxas esticaram o tecido de suas calças militares. O chute lateral que se seguiu estalou no ar como um chicote de aço com uma força assustadora, indo direto para a barriga de Katakuri. Bang! Katakuri cruzou os 2 braços à sua frente para bloquear o golpe, mas o ar explodiu para fora quando uma onda de força o atingiu. Era como ser atingido de frente por um navio de guerra em alta velocidade. Ele vomitou sangue no impacto e foi lançado para trás como um míssil. Estrondo. Ele bateu em um prédio. Estrondo. Depois outro. Bom, bom, bom. Ele avançou por mais de uma dúzia de estruturas antes de finalmente atingir as ruínas distantes da cidade de Fukura como uma bala de canhão, lançando uma onda enorme de terra a centenas de metros de altura. A ilha gemeu sob a pressão. Detritos tremeram e saltaram do chão. Ele não está morto, está? Darren pousou suavemente e levantou a mão para limpar o sangue do canto da boca e estreitou os olhos. Seu Haki de observação tinha acabado de surgir e, naquele ataque repentino, ele acabou liberando toda sua força sem pensar. A lição de Katakuri foi boa demais para deixar passar. Ele não tinha planejado acabar com ele tão rápido. Um mestre como esse não era fácil de encontrar. Claro, caras como Kaido e Big Mom também eram instrutores de primeira linha, cada um à sua maneira. Mas, no fim das contas, seus punhos falavam mais do que ensinavam. Lutar contra eles não foi brincadeira. Um deslize e você estava morto. Não havia espaço para experimentar ou aprender no meio da luta. Mas Katakuri era diferente. Apesar de ter apenas cerca de 20 anos, ele já havia refinado seu Haki de observação a ponto de conseguir ver o futuro. Ainda assim, em termos de poder bruto, ele estava longe do nível máximo que alcançara na linha do tempo original. O Katakuri atual era perfeito, forte o suficiente para Darren levar a sério, mas ainda dentro de um alcance onde ele poderia ser dominado sem arruinar a qualidade da lição. Um parceiro de treino e mentor tão bom? Darren não ia deixá-lo ir embora de jeito nenhum. Você não colheu a safra no segundo em que ela brotou. A paciência rendeu melhores recompensas. Ele tinha acabado de levar seu Haki de observação além do limite de 60 pontos, ainda havia muito espaço para crescer. Comparado a uma certa pessoa que dominou a visão do futuro depois de apenas meio dia de treinamento, seu progresso foi praticamente lento. De jeito nenhum. Não tem como eu perder para você desse jeito. Uma voz rouca ecoou dos escombros. Uma mão manchada de sangue pressionou os destroços cobertos de cinzas. Katakuri tossiu violentamente enquanto se levantava lenta e instavelmente, com uma das mãos apoiada no joelho, ofegante.
O lenço largo que antes escondia seu rosto havia sumido, revelando um rosto distorcido, semelhante ao de um demônio, com presas projetando-se para frente em um rosnado sinistro. Seus olhos injetados de sangue fixaram-se em Darren, cheios de agonia e culpa. Jurei que protegeria meus irmãozinhos e irmãzinhas. Ele levantou a cabeça bruscamente. Não importa o que aconteça, eu tenho que te matar. Eu vou vingá-los. Quando as palavras saíram de sua boca, ele soltou um rugido tão forte que rasgou sua garganta. E então, as ruínas da cidade de Fukura se transformaram. O chão carbonizado, os prédios derrubados, as paredes em ruínas, as árvores destruídas. Tudo começou a se agitar. Como se os mortos tivessem voltado à vida, tudo se contorcia, transformando-se em massas crescentes de mochi branco que se agitavam como uma tempestade abaixo e atrás de Katakuri. A Akuma no Mi despertou. Darren piscou surpreso, então seus olhos brilharam. As aulas de Haki de observação nem tinham terminado ainda, e agora ele estava fazendo um curso intensivo sobre maestria em Akuma no Mi? Uma bênção dupla. Capítulo 392. Como essa sorte pode ser real? Katakuri, em uma idade tão jovem, não só treinou seu Haki de observação para o nível de visão do futuro, mas também despertou sua habilidade de Akuma no Mi? Esse tipo de talento era realmente assustador. Quando alguém leva suas habilidades com Akuma no Mi ao limite, ele pode chegar ao estágio conhecido como despertar. Até onde Darren sabia, os efeitos do despertar variavam dependendo do tipo de Akuma no Mi. Para os tipos Zoan, o despertar concedia ao usuário incríveis capacidades regenerativas, desde que não fosse um ferimento fatal. Eles podiam se recuperar num piscar de olhos. Os despertares de Logia não foram mostrados diretamente na linha do tempo original, mas a julgar pelas consequências da batalha entre Kuzan e Sakazuki pelo título de almirante da frota, que alterou permanentemente o clima de Punk Hazard. Darren imaginou que um despertar de Logia poderia impactar o próprio clima. Quanto à paramecia, o despertar deu aos usuários a capacidade de mudar, influenciar ou até mesmo assimilar o ambiente ao redor. Katakuri foi o exemplo perfeito. O terreno ao redor dele já havia se transformado em mochi pegajoso, completamente sob seu controle. E ainda assim, Katakuri tinha apenas 20 anos. Por um momento, Darren ficou perplexo. Seria esta a obra-prima da família Charlotte? Ou Katakuri teria acabado de despertar sua Akuma no Mi no meio da batalha, desencadeado pelo confronto? Isso fez dele o instrutor sem perceber? Isso não pareceu certo. Não, impossível. Darren rapidamente descartou a possibilidade, balançando a cabeça. Ele estreitou os olhos, observando atentamente a condição atual de Katakuri e o ambiente moldado por sua Mochi Mochi no Mi desperta. Não demorou muito para que chegasse a uma conclusão. O domínio de Katakuri sobre seu despertar já estava refinado. Claramente não era a primeira vez que ele o usava. Nesse caso, seu talento era simplesmente monstruoso. Prepare-se para se arrepender, seu desgraçado. Enquanto Darren estava perdido em pensamentos, Katakuri já havia lançado seu próximo ataque. Com um grito gutural, ele levantou a mão direita e bateu com ela no chão. A terra abaixo dele se moveu violentamente. Nagari Mochi. O mochi branco pegajoso avançou como uma onda gigante, engolfando tudo, prédios em ruínas, postes de luz, detritos, tudo engolido por um vasto pântano branco, prendendo tudo dentro. A onda o alcançou em um instante. Os olhos de Darren brilharam, e ele se lançou para o céu. Girando como uma borboleta, ele serpenteou pelas ondas de mochi com agilidade graciosa. Enquanto desviava, ele analisou o ritmo e a respiração de Katakuri, tentando extrair alguma informação sobre como os poderes da Akuma no Mi poderiam ser usados de forma mais eficiente. Tanto sua Jiki no Mi quanto a Mochi Mochi no Mi de Katakuri eram do tipo paramecia. Embora suas manifestações fossem diferentes, seus caminhos de desenvolvimento podem ter algo em comum. E o mais importante, seu progresso na Akuma no Mi ficou estagnado em 83 pontos por muito tempo. Mesmo ganhar 1 ou 2 pontos lutando contra Katakuri já seria uma grande vitória. Os olhos de Katakuri brilharam vermelhos quando ele percebeu o movimento de Darren. Ambas as mãos se transformaram em mochi e bateram no chão novamente. O chão explodiu em dezenas de gavinhas de bolo de arroz, disparando no ar como fogo de metralhadora, atingindo Darren com precisão letal. Amadari Mochi. Com seu Haki de observação que detecta o futuro, o ataque de Katakuri desceu como uma cortina de chuva, selando todas as rotas de fuga possíveis para Darren. Que tática brilhante! Percebendo a intenção de Katakuri, Darren não conteve os elogios. Arcos azuis de eletricidade cintilaram entre seus dedos. Um clarão preto e branco de luz fantasma rasgou a chuva de mochi com força avassaladora e então avançou em direção a Katakuri sem diminuir o ritmo. 21 lâminas de grande grau, Ema. 50 lâminas de grau habilidoso, Karyumi. Sob o controle magnético de Darren, os dois meitos afiados como navalhas dançavam pelo ar com velocidade e precisão, espiralando juntos como agulhas enfiadas. Ondas de choque brancas ondulavam com força explosiva. Tão rápido, os olhos injetados de sangue de Katakuri se contraíram bruscamente. No futuro que ele previu, diante da velocidade estonteante dessas duas lâminas, qualquer tentativa de esquiva resultaria em ser cortado ao meio, seu coração perfurado. Não tem como desviar. Ele teve que encarar isso de frente. A decisão passou pela sua cabeça e Katakuri não hesitou. Seus olhos brilhavam com um espírito de luta feroz. Uma rajada de vento atingiu seu rosto enquanto ele erguia os dois punhos em uma postura que lembrava a de um boxeador. Atrás dele, o chão se moveu. Duas enormes massas brancas de mochi se formaram. Donuts Muso. No momento em que ele deu um passo à frente, as bolhas gigantes de mochi se transformaram em dois punhos enormes, envoltos em um brilhante Haki de armamento preto. Ele deu um soco. Katakuri lançou seu punho no ar com força bruta. Em perfeita sincronia, os punhos mochi imitaram o movimento, descendo do mesmo jeito. Shikara Mochi.
clang, clang. Seus punhos atingiram diretamente as lâminas gêmeas de Darren, lançando faíscas enquanto o choque de Aki explodia em uma tempestade assustadora. Bum! A menos de 1 quilômetro, o solo cedeu e desabou, abrindo fissuras profundas e irregulares enquanto fumaça e detritos subiam para o céu. Moshiji enxacou. Antes mesmo que o último golpe fosse desferido, Katakuri cerrou os dentes e lançou outro ataque. Seus punhos se moviam como socos de um boxeador, tão rápidos que deixavam imagens residuais no ar. Os donuts espelhavam sua postura perfeitamente, desencadeando uma torrente de punhos muito mais ferozes do que antes, envolvendo o vice-almirante da marinha em uma tempestade de golpes. Ha 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 ha. Vamos lá. Confrontado com o aumento repentino de poder de Katakuri, o sorriso de Darren se alargou, chegando até a ter um toque de loucura. Ele levou seu Aki de observação ao limite. Combinando com sua detecção de campo magnético biológico, o vermelho do Aki de observação e o azul da percepção magnética se fundiram. Suas pupilas brilharam com raios violetas, avançando de frente para o mar de punhos. Os punhos colidiram repetidamente. Bum, 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 bum. Um confronto eletrizante. Observação Aki mais 0,05. Observação Aki mais 0,07. Observação Aki mais 0,06. Sem nem perceber, o Aki de observação de Darren já havia subido para 70 pontos. E naquele exato momento, uma característica especial emergiu silenciosamente. Observação Aki, 70, indução de campo magnético. Capítulo 393. Bang, 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 bang. Explosões como trovões abafados ecoavam pelo ar, e as ondas de choque causavam uma turbulência enorme. Preso na barragem implacável de Katakuri, a figura de Darren foi completamente engolida por uma enxurrada de sombras de punhos. De longe, ele parecia um barco solitário em uma tempestade furiosa, balançando e pronto para ser devorado a qualquer momento. Bang! Um punho mochi, coberto com armamento Aki, atingiu o lado esquerdo do rosto de Darren, provocando uma mancha de sangue no canto de sua boca. Bang! Outro o atingiu no estômago, fazendo sangue escorrer de sua boca e nariz. Os maiores pontos fortes de Katakuri eram seu domínio distorcido do Aki da observação e o desenvolvimento dos poderes de sua Akuma no Mi. Em ambas as áreas, ele mal havia conseguido se espremer entre os membros da elite. Mas devido à sua idade, seu poder físico bruto estava muito atrás do de Darren, e não chegava nem perto do pico de força que ele alcançaria no futuro. A durabilidade de seu corpo, força, explosão e até mesmo a intensidade de seu Aki de armamento permaneceram presos em um nível de medalhista de prata, de segundo ou até terceiro nível. Foi por isso que ele não ousou enfrentar Darren num combate corpo a corpo, porque no momento em que chegasse a hora do combate corpo a corpo, ele seria completamente dominado. Então, tudo o que ele podia fazer era confiar em seu Aki de observação e no despertar de sua Akuma no Mi, desgastando Darren com ataques de alta frequência e longo alcance. Enquanto isso, com seu próprio Aki de observação suprimido, Darren não conseguia desviar completamente do ataque furioso de Katakuri. Ele mal conseguia manter seus pontos vitais seguros, contando com sua monstruosa defesa física para resistir a quaisquer golpes que não conseguisse evitar. O sangue continuava a jorrar de seu corpo, mas o brilho violeta em seus olhos se tornava mais frenético, e o sorriso em seu rosto se distorcia cada vez mais. Seu Aki da observação subia a uma velocidade que ele nunca havia experimentado antes. Sim, era isso. Que sensação emocionante. Ele podia sentir claramente, seu corpo estava se ajustando rapidamente ao ritmo de ataque de Katakuri. Seus reflexos, respostas físicas e até mesmo sua percepção da respiração e da energia estavam se aguçando rapidamente. Estava ficando cada vez mais claro. Ele podia ver agora. Darren riu descontroladamente, dando soco após soco. Cada golpe, cheio de força e Aki, esmagava os punhos mochi com facilidade. A visão fez com que uma sensação sinistra se apoderasse do coração de Katakuri. Sua expressão tornou-se cada vez mais alarmada. Esse cara, ele está se adaptando aos meus ataques. Como isso é possível? Como a segunda lutadora mais forte dos piratas da Big Mom, perdendo apenas para a própria Charlotte Linlin, Katakuri lutou através dos mares carregando sua bandeira, derrotando inúmeros inimigos poderosos. Mas ele nunca tinha visto uma aberração como essa antes. Será que realmente existe alguém que possa rivalizar com a mamãe? Olhando para o vice-almirante, que parecia à beira do colapso sob seu ataque, mas permanecia inabalável como uma rocha sólida, Katakuri, pela primeira vez, sentiu uma profunda sensação de desamparo. Era a mesma pressão esmagadora que ele sentia ao encarar sua mãe. Naquele momento, uma rachadura apareceu em seu testamento, e sua ofensiva começou a desacelerar. Ele está vacilando? É claro que Darren notou a mudança em Katakuri instantaneamente, franzindo levemente as sobrancelhas. O que essa aula de alto nível já está acabando? Ele podia sentir isso claramente. À medida que os ataques de Katakuri diminuíam, o crescimento de seu Aki de observação também parava. Isso não vai dar certo. Ele não podia deixar essa oportunidade única na vida acabar tão facilmente. Então ele caiu numa gargalhada sangrenta e zombeteira, mostrando os dentes enquanto zombava em voz alta. Então é só isso que você tem, Katakuri. Que decepção. Com um poder como o seu, você não tem o direito de falar besteiras sobre vingar seus irmãos. Ha 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 ha. As palavras de Darren o feriram profundamente. Katakuri estremeceu visivelmente. Calha a boca. Vou te matar hoje. Seus olhos injetados pulsavam de fúria enquanto ele cerrava os dentes, liberando uma aura ainda mais poderosa. Seu ataque se intensificou mais uma vez. E com isso, a intensidade do seu Aki de observação aumentou novamente. Exatamente como esperado. Darren deu um sorriso largo, e a zombaria aumentou em seu rosto. Ha 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 ha. Não é o suficiente. Nem de longe é o suficiente. O mar inteiro te chama de a maior obra-prima da família Charlotte.
Seus irmãos te elogiam como o irmão mais velho perfeito. É assim que um irmão mais velho deve agir? Você quer protegê-los? Não me faça rir. Olha o que você conseguiu proteger. Você não pode proteger nada. Pois é, esse tipo de conversa fiada costuma ser reservada para vilões. Mas ei, eu sou o maior canalha da marinha mesmo. Darren repetia aquelas falas clássicas de vilão com facilidade, como se fosse algo natural. Com certeza. Provocado pela fúria, os olhos de Katakuri se arregalaram enquanto suas mandíbulas rosnantes expunham seus dentes ferozes. Seus ataques se tornaram ainda mais ferozes. Mas, para surpresa de Darren, com o passar do tempo, ele percebeu que o crescimento do seu Haki de observação começou a diminuir. Provavelmente porque Katakuri não é forte o suficiente. Ou talvez meu Haki de observação já tenha avançado a ponto de sua pressão não me pressionar mais tanto. Ou talvez, como qualquer habilidade, quando você atinge um certo nível, o progresso naturalmente desacelera. Quanto mais forte você fica, mais difícil é continuar crescendo. Inúmeros pensamentos passaram por sua mente em um instante, e Darren decidiu adicionar uma última camada de combustível. Ainda não é o suficiente. Ele riu descontroladamente, alto e arrogante. Agora entendi. Finalmente entendi por que Lilin quer que eu seja seu marido. Ele encarou furioso Katakuri com um sorriso zombeteiro e desdenhoso. Ela acha que você é muito fraco, Katakuri. É por isso que ela quer dar à luz um filho mais forte comigo para substituir você. Aquela única frase cortou como uma lâmina invisível, destruindo o que restava da compostura de Katakuri. Impossível. Seus olhos ficaram vermelhos de sangue em um instante. As veias saltaram enquanto ele uivava de raiva. Cale-se. Mamãe confia em mim. Ela sempre confiou em mim mais do que em qualquer outra pessoa. Ninguém pode mudar isso. Katakuri avançou, gritando com tudo o que tinha. Eu sou a maior obra-prima da família Charlotte. Ele estava perdendo o controle. Sentindo a aura crescente de Katakuri, os olhos de Darren brilharam e ele caiu na gargalhada. É assim mesmo. Mas Lilin não pensa assim. Para me pegar, ela estava disposta a se juntar a Shiki e Kaido para atacar Marineford. O que ela fez por você? Ha 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 ha. Matei vários filhos dela, e aposto que ela apenas sorriu e disse, está tudo bem. E se eu estiver certo? Ela provavelmente lhe disse para me chamar de pai, não foi? Capítulo 394. Essas palavras atingiram Katakuri como um trovão, perfurando seu coração e alma sensíveis. As provocações anteriores de Darren já haviam ferido seu orgulho e abalado o cerne de sua autoestima. Devido à personalidade da Big Mom, ela sempre foi uma figura ausente na enorme família Charlotte. Ela nunca cumpriu verdadeiramente seu papel de mãe nem assumiu a responsabilidade de criar os filhos. Desde pequeno, Katakuri carregava o peso das expectativas. Como irmão mais velho, ele tinha o dever de proteger os irmãos mais novos à sua maneira. Para eles, ele era o irmão mais velho perfeito, o guerreiro invencível que nunca caía, a maior obra-prima da família Charlotte. De muitas maneiras, Charlotte Katakuri não era apenas um irmão. Dentro dos piratas da Big Mom, ele preencheu as lacunas deixadas pela própria Big Mom, assumindo até mesmo um papel paterno. Mas esse fardo tinha cobrado seu preço. Por um lado, ele reverenciava e admirava sua mãe, ansiando por sua confiança e reconhecimento. Por outro lado, cercado por irmãos que o adoravam, ele teve que manter sua imagem forte, inabalável, perfeita, ano após ano. Esses dois papéis conflitantes fizeram de toda a existência de Katakuri um nó de contradições. Agora, a obsessão de Charlotte Lilin por Darren, tão profunda que ela estava disposta a sacrificar alguns dos próprios filhos, encheu Katakuri de amarga decepção. Aquilo penetrou mais fundo do que qualquer ferida e desencadeou uma crise que ele nunca havia sentido antes. Ele era visto como o irmão perfeito, a obra-prima, por causa de seu poder e talento natural. Mas e se Lilin realmente tivesse um filho com Darren? Que tipo de potencial aterrorizante uma criança com ambos os genes de monstro teria? Lilin então dedicaria toda sua atenção àquela criança? E se não, não sei mais quando, aquela criança o superasse? Será que seus irmãos e irmãs transfeririam sua confiança e admiração para outra pessoa? O filho de Darren roubaria tudo o que era mais importante. O amor da mãe, a confiança dos irmãos, até mesmo o título de maior obra-prima. Só esse pensamento foi suficiente para fazer Katakuri perder o controle do corpo e das emoções. Um medo paralisante começou a criar raízes em seu coração. E então, aquele maldito vice-almirante deu o golpe final. Toda raiva, ressentimento, dor, ódio e medo dentro dele explodiram como um vulcão adormecido há muito tempo, finalmente explodindo. Cale-se. Você nunca será meu pai. Não importa o que nunca. Katakuri gritou, seus olhos vermelhos esbugalhados, vermelho escorrendo de sua boca e manchando seus dentes afiados, fazendo-o parecer uma fera enlouquecida. No momento em que aquele rugido saiu de sua garganta, uma aura nova e mais feroz irrompeu de seu corpo, mais selvagem do que qualquer coisa que ele já havia liberado. Ela chicoteou o ar em uma tempestade violenta e carregada de raios. Darren ficou momentaneamente atordoado. O Haki do conquistador dele ficou mais forte. Desde o primeiro confronto, Darren estimou que o Haki do conquistador de Katakuri estava bem abaixo do seu, provavelmente em torno de 30 pontos contra 59 dele. Mas agora, a pressão que emanava dele havia saltado para pelo menos 40. O que esse cara também é um personagem principal? Ou meu monólogo vilão foi tão eficaz assim? Eu realmente o forcei a fazer uma descoberta? Talvez eu realmente tenha um talento especial para ensinar. Cara, interpretar o vilão é meio divertido. O pensamento fez Darren querer rir, mas seus olhos brilharam ainda mais com o espírito de luta, queimando como fogo. Pelo padrão que ele descobriu, quanto mais forte Katakuri se tornava, mais pressão ele sentia. E quanto maior a pressão na batalha, melhor será a lição. O que significava que ele cresceria mais rápido. Darren riu e avançou de frente.
Seus punhos se chocaram como estrelas cadentes. Bum! Ondas de choque explodiram em todas as direções, lançando pedaços de terra e pedras enormes pelo ar. Detritos de construção foram reduzidos a pó em pleno voo. Na colisão do Aqui do Conquistador, o céu se dividiu em raios vermelhos e roxos, surgindo e desaparecendo, destruindo o campo de batalha. Sentindo a estagnação de seu Aqui de observação, e até mesmo notando um novo aumento em seu Aqui de armamento, força e velocidade, Darren ficou ainda mais animado. Continuou insistindo impiedosamente com suas provocações. Hahaha. Agora sim isso está começando a ficar divertido, Katakuri. Eu nunca imaginaria, então esse é seu maior medo. O quê? Você está realmente tão relutante em me chamar de pai? Com um único soco, ele quebrou o enorme punho de mochi conjurado pelo Donut, transformando-o em um respingo de mochi liquefeito que se espalhou em todas as direções. O recuo fez Darren deslizar para trás, mas ele se firmou instantaneamente. Olhando para Katakuri, cujos olhos agora brilhavam como os de um demônio, ele fez um movimento. Elevando-se acima do ofegante Katakuri, ele estendeu a mão direita. Um sorriso surgiu em seu rosto, um sorriso que ele considerou gentil, e ainda assim, arrogantemente dominante. Era o sorriso do Barba Branca. Então, com perfeito talento teatral, ele proferiu a icônica frase: "Seja meu filho, Katakuri." Katakuri ficou perplexo. Seu rosto ficou pálido como um fantasma, seus olhos estavam cheios de veias vermelhas e furiosas. Você quer morrer? Bum! Uma aura ainda mais sombria e feroz explodiu do corpo de Katakuri, surgindo como uma tempestade com peso e força. Darren, Naquele instante, ele pôde sentir. O Aqui do Conquistador de Katakuri tinha acabado de disparar novamente. 40, 42, 44, e não parou até chegar a 45. Observando o estado desequilibrado de Katakuri, sangue escorrendo de seus olhos e narinas, veias se contorcendo em sua testa como vermes furiosos, Darren não conseguiu evitar uma pausa. Se fosse um jogo, ele praticamente conseguiria ouvir as notificações do sistema ecoando em seus ouvidos. Sua provocação causou um dano real enorme ao inimigo. Foi super eficaz. Golpe crítico. Ele não vai realmente estourar um vaso sanguíneo com isso, vai? Não é de se admirar que aquela frase do Barba Branca seja tão lendária. O verdadeiro dano é insano, pensou Darren, um pouco atordoado. Enquanto os pensamentos de Darren vagavam divertidos, Katakuri já havia perdido o controle, rugindo de raiva enquanto se lançava para frente. O guerreiro sereno e calejado de antes havia desaparecido. Em seu lugar estava uma fera enlouquecida, selvagem, imprudente e desesperada. Capítulo 395. Se o estilo de luta habitual de Katakuri era como o de uma chita rápida e poderosa, limpo, eficiente e preciso na caça de sua presa, então agora, ele era uma fera completamente diferente. Seus olhos injetados de sangue estavam entrelaçados com uma teia de veias carmesim. Ele havia abandonado qualquer defesa, e seu corpo irradiava apenas uma frenética intenção assassina. Naquele momento, ele tinha apenas um objetivo: para despedaçar o fuzileiro naval que ousou se chamar de pai. Morrer. Com os olhos brilhando em vermelho, Katakuri deu um passo brutal para frente. Num piscar de olhos, ele desapareceu de vista. Como um raio, reapareceu acima de Darren num clarão fantasmagórico. Shikara Mochi. Ele deu um soco no ar. Os donuts musos se condensaram instantaneamente em um enorme punho de mochi. Envolto em Aqui de armamento, tornou-se negro como breu, denso e implacável como um meteoro em queda. Uma violenta rajada de vento soprou do alto. Antes mesmo que o punho atingisse o chão, sua força esmagadora já havia rachado o chão abaixo. Darren sorriu, os lábios curvados em um sorriso selvagem. Um relâmpago roxo surgiu em seus olhos. Agora que seu Aqui de observação havia atingido 70 pontos, ele havia despertado uma nova habilidade por meio da sinergia com sua detecção de campo magnético biológico, a indução de campo magnético. Funcionava de forma muito semelhante à sinergia entre o Aqui de observação e a Goru-Goru no Mi, amplificando a percepção por meio de ondas eletromagnéticas. Mas enquanto a Goru-Goru no Mi se concentrava em ampliar o alcance sensorial, a Jiki-Jiki no Mi aprimorava a percepção a um nível extremamente aguçado. Se você tivesse que comparar, então, graças ao aprimoramento do Jiki-Jiki no Mi, o Aqui de observação de 70 pontos de Darren atingiu pelo menos 80 pontos de precisão. Ele podia ver agora, claro como cristal. Seus pés bateram no chão dezenas de vezes em um instante. A figura de Darren subitamente se moveu para o lado e desapareceu. Bum! O soco de Katakuri caiu como uma montanha em colapso. O golpe com força total rasgou o chão da cidade, criando uma fissura irregular que se irradiava do ponto de impacto, engolindo os prédios ao redor em uma onda estrondosa de destruição. A dezenas de metros de distância, Darren derrapou de volta pelo chão, com os pés cavando longas trincheiras na terra. Assim que recuperou o equilíbrio, lançou um olhar penetrante para cima. Seu corpo se enrolou como uma mola até o limite. Então, ele saltou do chão com força explosiva. Uma enorme cratera surgiu sob seus pés, e aproveitando o incrível recuo, o vice-almirante disparou para o céu como uma bala de canhão. Eu vou te matar. Katakuri rugiu, sua voz rouca de fúria. Punhos ensanguentados atingiram o ar rapidamente. Muso Donut se multiplicou em 9 anéis enormes, expandindo-se em um enxame de punhos de mochi que encheram o céu e caíram sobre Darren, que agora voava pelo ar. Kuzu Mochi. Em meio à tempestade de punhos, os olhos de Darren brilharam com um relâmpago violeta. A cena diante dele começou a mudar. A saraivada de socos incrivelmente rápida, antes impossível de acompanhar, agora diminuía drasticamente devido ao aumento de precisão de seu Aqui de observação aprimorado. Como assistir a um filme em câmera lenta, cada ângulo e trajetória ficaram em foco perfeito.
Então veio o espetáculo. A figura do vice-almirante cruzou o céu, rápido demais para ser vista a olho nu, deixando para trás um rastro de imagens residuais. Enquanto desviava do ataque de Katakuri, ele usou sua habilidade de voo e jepo para avançar pelo ar, avançando direto em direção ao seu alvo. Hahaha. Ainda não é o suficiente nem de perto. Hoje seu querido velho vai lhe ensinar uma lição de verdade, meu filho Katakuri. Darem soltou uma gargalhada clássica de vilão, provocando Katakuri deliberadamente para forçá-lo a liberar mais poder. Num piscar de olhos, ele já havia fechado a lacuna. Um punho envolto em Aki veio com tudo para frente. Mas, para surpresa de Darem, Katakuri não recuou nem se esquivou. Em vez disso, com a raiva queimando nos olhos, ele avançou de frente. Ele também deu um soco. Nenhum evocado por um donut, mas seu próprio punho. Ambos os punhos apontavam diretamente para a cabeça um do outro. No segundo seguinte, Darem inclinou a cabeça levemente. O soco de Katakuri passou raspando por seu cabelo. Bang! O punho de Darem, no entanto, acertou em cheio o rosto de Katakuri. A força bruta cravou seu punho profundamente nas feições de Katakuri, jogando sua cabeça para trás enquanto o sangue jorrava de seu nariz e boca. Se não fosse por seu corpo especial do tipo paramecia, aquele soco teria espirrado o crânio de qualquer um como uma melancia. Darem, ele não desviou? Não, ele não conseguiu desviar. Katakuri havia perdido completamente a compostura e perdido o controle. Seu Aki de observação falhou. Não é de se espantar que o Aki de observação de Darem tenha parado de progredir. Ele tinha ido longe demais. Suas provocações haviam destruído completamente as defesas mentais de Katakuri. As crianças de hoje em dia são realmente muito frágeis. Não conseguem lidar nem com um pequeno dano emocional. Katakuri sempre se destacou no combate calmo e calculado, dominando seus inimigos por meio de visão de futuro e movimentos precisos. Mas quando ele perdeu a calma, mesmo que seu Aki do Conquistador e seu poder físico aumentassem, sua habilidade real de combate despencava. Estrondo. O corpo de Katakuri caiu no chão, abrindo uma cratera de centenas de metros de largura. A terra tremeu violentamente. Prédios desabaram, fumaça e detritos encheram o ar. Olhando para Katakuri ensanguentado e quase inconsciente deitado nos escombros, Darem hesitou. Matá-lo ou deixá-lo viver? Ele era um fuzileiro naval, e caçar piratas era seu dever. Mas Darem não era como a maioria dos fuzileiros navais. Ele seguiu suas próprias regras. Katakuri ainda tinha muito potencial. Com o empurrão certo, ele poderia facilmente alcançar o nível de almirante. Além disso, Darem ainda não dominava completamente seu próprio Aki de observação. Se ele matasse Katakuri agora, onde mais encontraria um professor tão bom? Por que você não acaba comigo, seu fuzileiro naval maldito? Katakuri rosnou entre dentes, enquanto seus olhos recuperavam um brilho de clareza. Ofegando pesadamente, ele rugiu de repente. Me mate logo. A vergonha de cair em batalha, a culpa de não conseguir vingar sua família, tudo isso fez com que a morte parecesse a única resposta. Darem olhou para ele e franziu a testa. Sério? Já desistiu? Ainda muito jovem. Depois de uma breve pausa, ele sorriu de repente. Não consigo suportar isso. Os olhos de Katakuri se arregalaram em descrença quando Darem suspirou dramaticamente e disse com falsa seriedade. Você é meu filho amado, afinal. Claro, você é um pouco travesso, mas já viu um adulto levar a sério a birra de uma criança? Katakuri congelou. O que é isso? Ele vomitou um bocado de sangue espesso e escuro. Olhando para o vice-almirante em choque total, ele parecia ter sido atingido por um raio. E então, mamamamama. Darem, eu ouvi você. Então você finalmente aceitou ser meu marido? Uma voz sensual e ligeiramente rouca ecoou do céu distante. Nuvens de tempestade giravam enquanto ondas enormes se formavam acima, um vórtice negro agitando-se no céu, com raios violetas dançando através da tempestade. A boca de Darem se contraiu. Sem hesitação, ele pisou na lâmina negra de Emma, campos magnéticos rugindo para a vida abaixo dele, e disparou em um raio de luz negra. Ela estava brincando. Ele gastou muita energia lutando contra Katakuri. Não havia como encarar aquela mulher agora. Não que isso fizesse diferença. Mesmo com força total, ele não enfrentaria aquele lunático. Ele poderia lutar com ela, claro, mas seria um pé no saco. O olhar ganancioso e devorador da Big Mom sempre lhe dava arrepios. Katakuri olhou fixamente para o vice-almirante que desaparecia rapidamente. Eu nunca concordei com isso. A voz de Darem ecoou fracamente à distância, cheia de frustração. Continue sonhando, Charlotte Linlin. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 396. A velocidade do vice-almirante atingiu o limite. Em um segundo, ele desapareceu sem deixar vestígios. Tudo que restou foi uma trilha branca cortando as nuvens ardentes do pôr do sol, como um jato cruzando o céu. Katakuri, ensanguentado e quebrado, olhava fixamente naquela direção. O canto do olho se contraiu involuntariamente. Aquele fuzileiro naval arrogante, simplesmente saiu correndo daquele jeito? Mas junto com a descrença veio uma forte onda de desamparo. Agora que sua mente havia clareado, seu Aki de observação voltou ao normal. E naquele momento, Katakuri percebeu que a explosão final de aura de Darem estava ainda mais forte do que durante a luta, o que significava que ele nem sequer tinha ido com tudo. Dedos encharcados de sangue cravaram-se profundamente no solo rachado enquanto Katakuri abaixava a cabeça, rangendo os dentes com força. Será que ele realmente conseguiria derrotar aquele homem e vingar a morte de seus irmãos? Mamamamá, que homem sem coração! Uma voz ecoou enquanto Big Mom descia das nuvens agitadas acima, deixando trovões e relâmpagos em seu rastro. Ela olhou na direção em que Darem havia fugido e deu um sorriso sensual, seus lábios vermelhos se curvando. Até o jeito como ele foge é tão encantador. Realmente o homem que eu estava de olho. Charlotte Linlin lambeu os lábios.
Ela saltou da nuvem de tempestade de Zeus, pernas longas calçadas em botas de salto alto, pisando ritmicamente enquanto se aproximava de Katakuri. Katakuri, você entendeu agora? Ele congelou. Ainda ajoelhado, com a cabeça baixa, ele falou entre suspiros. Mamãe, não entendi o que você quer dizer. Charlotte Linlin deu uma risadinha. Agora que você lutou contra Darren, você deve entender por que eu o escolhi, certo? Sua força, seu corpo, seu físico perfeito e seus genes. Mamá. Nossa união criará o guerreiro mais forte que os mares já viram. Ele terá o corpo mais poderoso, talento incomparável, poder que superará até mesmo os gigantes. Ele será o soldado mais poderoso na conquista do mundo pela família Charlotte. As pupilas injetadas de sangue de Katakuri encolheram violentamente. As palavras zombeteiras do vice-almirante ecoaram mais uma vez em sua mente. Você não vê, Katakuri. Ela acha você muito fraco. É por isso que ela quer ter um filho mais forte, para te substituir. Para substituir a chamada maior obra-prima da família Charlotte. Os punhos ensanguentados de Katakuri cerraram-se com força. As veias saltaram em suas costas. Os nós dos dedos ficaram brancos com a pressão. Então, mamãe, de repente sua voz ficou estranhamente calma, um som áspero pairando no ar esfumaçado. Você quer dizer, só para obter sua linhagem, mesmo que muitos de nós tivéssemos que morrer, meus irmãos, seus filhos, não importava? Charlotte Linlin sorriu. Claro, os fracos não merecem o nome Charlotte. Somente aqueles que são fortes o suficiente são dignos de serem chamados de minha linhagem. Você, Katakuri, é o melhor exemplo disso. É por isso que confio e conto mais com você. As palavras atingiram como um raio. Katakuri ajoelhou-se ali, paralisado. Suas mãos tremiam. Em seus olhos, o último lampejo de esperança e luz desapareceu, como o brilho moribundo do sol da tarde no horizonte distante. Então é assim. Aquele maldito fuzileiro. Afinal, ele não estava errado. Então é nisso que você realmente acredita, mamãe. No final, todos nós, meus irmãos e irmãs, até eu, éramos apenas armas para você, não éramos? Ferramentas a serem utilizadas. E quando uma ferramenta mais poderosa aparece, somos todos descartáveis. Até mesmo eu, seu filho em quem você mais confia, só era valorizado porque eu era mais forte que os outros. Tudo o que Marine disse era verdade. Mesmo depois que tantos dos seus filhos morreram, tudo o que você conseguiu dizer foi, não importa. Você realmente me decepcionou. Mamá, vamos Katakuri, levante-se. Big Mom viu Katakuri ajoelhado ali, imóvel, e riu baixinho. Não fique aí ajoelhado e fazendo papel de bobo. Você é o rosto dos piratas da Big Mom. Não precisa ficar tão triste. Quando eu tiver Darren e tiver um filho poderoso com ele, você terá um irmão para ajudar a carregar seus fardos. Você até terá um irmãozinho adorável. Ele vai se dar muito bem com você. Afinal, você é o irmão mais velho perfeito, não é? Quando chegar a hora, vocês dois carregarão minha bandeira e defenderão a glória da família Charlotte, me ajudando a construir um reino magnífico. Mamãe. Com isso, Big Mom caiu na gargalhada, subiu em Zeus e voou para o céu, desaparecendo rapidamente nas nuvens. Katakuri ficou sozinho, parado no lugar com uma expressão vazia. Por muito tempo. Não. De repente, Katakuri cerrou os dentes. Seu olhar derrotado desapareceu enquanto seus olhos se iluminavam com um brilho penetrante e assassino. Ele cerrou os punhos com força, enquanto o sangue pingava constantemente de seus braços. Seus olhos injetados de sangue fixaram-se na direção onde Big Mom havia desaparecido. Mamãe, eu vou proteger minha família, do meu jeito. Enquanto as palavras caíam. Bum! Uma aura ainda mais avassaladora, feroz e explosiva irrompeu do corpo de Katakuri, fazendo seus cabelos e roupas chicotearem violentamente ao vento. A onda quase engolfou a ilha inteira. Uma onda tangível do Aqui do Conquistador se espalhou, agitando ventos como uma tempestade de purgatório por toda a terra. Se Darren estivesse lá, ele poderia ter percebido. O Aqui do Conquistador de Katakuri surgiu novamente. Ele ultrapassou o limite de 50 pontos. Em meio à tempestade rugindo, Katakuri levantou-se lentamente dos escombros, ergueu seu tridente em uma mão e foi embora, sua figura desolada e solitária. Como um lobo selvagem abandonado. Não mais perdido. Seus olhos estavam firmes. Como se tivesse encontrado uma razão para viver. Bem acima, o mar de nuvens recuou rapidamente atrás dele. Agora certo de que estava livre de perigo, Darren diminuiu o passo, ajustando sua respiração um pouco irregular. Um leve sorriso surgiu no canto dos seus lábios. Este ataque à terra de Toto não apenas atingiu seus objetivos, mas também trouxe muitos ganhos inesperados. As lições de Katakuri eram autoexplicativas. Um salto de poder tão satisfatório fazia com que cada poro do seu corpo parecesse respirar, deixando-o completamente revigorado. Mais importante ainda, Darren havia plantado uma semente no coração de Katakuri. Capítulo 397. Darren não sabia se a semente que plantou realmente criaria raízes no coração de Katakuri e se transformaria em algo significativo, mas foi um experimento intrigante. Charlotte Katakuri, aclamada na história original como o ápice da família Charlotte, não era alguém de quem Darren particularmente não gostasse. Pelo contrário, ele se viu profundamente fascinado por essa figura trágica, totalmente leal a Big Mom e ferozmente devotado aos piratas da Big Mom. Charlotte Linlin, aquela louca, tratava seus filhos como meros instrumentos. Não demonstrava afeição maternal, agia puramente por impulso e não hesitava em matar seus próprios filhos se eles desobedecessem. Mas Katakuri era diferente. Ao contrário da Big Mom, ele possuía um coração generoso. Como pilar central da tripulação, dedicara a vida inteira a proteger cada membro da família Charlotte.
Darren estava curioso. Quando lealdade a Big Mom e proteger sua família, dois ideais que originalmente não conflitavam, começaram a divergir e colidir, que caminho Katakuri escolheria? Ele reprimiria sua raiva pela morte do irmão e continuaria sendo filho obediente e zeloso? Ou a decepção se transformaria em desilusão, levando finalmente a se rebelar contra a Big Mom? Claro, além de sua curiosidade, Darren tinha uma intenção mais profunda por trás de provocar tensão entre Katakuri e Big Mom. Isto foi um experimento. Depois dessa lição, o aumento do Aki de observação de Darren após lutar contra Katakuri estava chegando ao limite. Quanto mais as estatísticas de alguém subiam, mais difícil ficava aumentá-las. Isso fazia parte da equação. Mas o mais importante é que Katakuri, nessa fase, ainda não havia atingido o nível máximo de Yonk primeiro imediato da linha do tempo original. Ele simplesmente não representava uma ameaça de vida ou morte suficiente para Darren. Em outras palavras, os alhos porós ainda não estavam maduros o suficiente. Eles ainda precisavam de tempo para crescer. Mas Darren não teve o luxo de esperar 2 ou 3 décadas. Ele tinha que estimular o mundo interior de Katakuri, incentivá-lo a crescer mais rápido. E se no processo ele conseguisse abalar a lealdade e a submissão de Katakuri a Big Mom, então as coisas realmente ficariam interessantes. Da perspectiva de Darren, uma das principais razões pelas quais Katakuri nunca atingiu o nível de poder de combate de almirante na história original provavelmente veio da própria Big Mom. Sua obediência e sua lealdade esmagadora a ela, somada ao fardo de proteger sua família, haviam limitado severamente seu potencial. O mesmo aconteceu com King e Marco. Ao contrário de Ben Beckman, o braço direito de Yonk, que rivaliza com o almirante Katakuri, King e Marco estavam vinculados por claras cadeias de comando com seus respectivos capitães. Em vez de serem verdadeiras asas de Yonk, eles eram simplesmente subordinados mais fortes que a média. Os verdadeiros asas de Yonk, verdadeiros iguais, eram pessoas como Beckman e Akagami, ou Heilig e Roger. Eles não estavam vinculados a nenhuma hierarquia. Mantinham-se como camaradas, como parceiros. O mundo dos piratas é cheio de mistérios. A força de vontade, ou o poder do coração, desempenha um papel crucial tanto na expressão quanto no desenvolvimento da força. Quando essa vontade vacila, ou quando a submissão a outro cria raízes, o poder estagna, ou pior, regride drasticamente. Há inúmeros exemplos. Em sua juventude, Gekko Moria certa vez enfrentou Kaido de frente. Mas após perder sua tripulação, ele se desfez, sua força despencou a ponto de não conseguir nem usar Aki. Qualquer um podia vencê-lo. Crocodile também. Como novato, ele avançou pelo novo mundo, imparável. Chegou a lutar contra Bullet por dia sem um vencedor claro. Mas depois de ser esmagado por Barba Branca, ele perdeu toda a motivação, depositando suas esperanças no poder de armas antigas, apenas para ser derrotado por Luffy. No entanto, durante a fuga do Impel Down, Crocodile reacendeu sua determinação e zarpou mais uma vez. Com sua vontade restaurada, ele retornou ao campo de batalha na Guerra das Cúpulas, com seu poder aumentando, trocando golpes com os melhores lutadores e, sem dúvida, se tornando o MVP de todo o conflito. Doflamingo é outro excelente exemplo. Um homem que um dia desejou se tornar o rei dos piratas. Mas depois de testemunhar o poder monstruoso de Kaido, ele decidiu ceder e se aliar. Tremeu até mesmo a simples menção do nome de Kaido. Caso contrário, com seu talento ele poderia ter alcançado muito mais. Darren não sabia exatamente que tipo de impacto suas palavras teriam em Katakuri, mas ele estava genuinamente ansioso para ver Katakuri ficar mais forte. Afinal, ele ainda não havia dominado completamente seu Aki de observação. E se suas provocações de alguma forma criassem uma divisão entre Katakuri e Big Mom, bem, isso tornaria as coisas ainda mais divertidas. Com esse pensamento, Darren voou pelo céu em direção a Marineford, o quartel-general da Marinha, enquanto ativava sua capacidade sensorial para verificar seu status atual. Físico, 88.649, corpo de aço. Força, 78.513. Velocidade, 78.711. Desenvolvimento de fruta do diabo, 85.211. Cobertura da ilha. Aki de armamento, 59.035. Observação Aki, 72.117. Indução de campo magnético. Aki do conquistador, 60.000. Seu físico, força e Aki de armamento aumentaram em quase 1 ponto. Afinal, ele não levou todos aqueles socos de Katakuri à toa. Sua velocidade aumentou em 2 pontos, o que fazia sentido, considerando o quanto ele se esquivou durante aquela sessão de treinamento especial. Seu corpo e reflexos estavam claramente aguçados. Até mesmo seu Aki do conquistador finalmente ultrapassou a marca de 59 pontos, atingindo agora sólido 60. Quanto a como treinar o Aki do conquistador de forma eficaz, Darren ainda não havia descoberto. Era um reflexo da vontade e do poder do coração de alguém, uma manifestação externa do espírito de alguém. Mas uma coisa era clara, lutar contra oponentes poderosos e confrontar outros usuários de Aki do conquistador ajudavam a aumentá-lo, ainda que lentamente. A melhora mais rápida, no entanto, foi, sem dúvida, no seu Aki de observação. Ao vê-lo saltar de 47 para 72 em apenas meio-dia, Darren não conseguiu conter o sorriso. Seu coração praticamente transbordou de alegria. Que campo de treinamento de oficiais de elite! Nada supera Queen e Katakuri, os verdadeiros mestres-professores. É claro que ele estava apenas brincando. No fundo, Darren entendia que sem o treinamento básico de Zephyr no acampamento, ele nunca teria melhorado tão rápido. Enquanto ele refletia sobre a recém-despertada habilidade indução de campo magnético, ele ficou mais ansioso para levar sua força e velocidade em direção ao limite de 80 pontos. Então, talvez seja a hora de fazer uma pequena viagem para Wano? Com os olhos brilhando, Darren coçou o queixo e murmurou pensativo.
Capítulo 398. Desde que Darem ajudou os fuzileiros navais a derrubar a base principal dos Piratas das Feras, Kaido e o restante de sua tripulação desapareceram sem deixar vestígios. Os únicos avistamentos conhecidos foram durante a busca pela Moa no Mi na Ilha Moeda, onde King do Incêndio fez uma aparição, e quando Kaido uniu forças com Shiki e Big Mom para lançar um ataque a Marineford. Na verdade, depois de capturar o quartel-general dos Piratas das Feras, o quartel-general da Marinha havia originalmente elaborado um plano para fazer uma varredura completa, caçar Kaido e os Piratas das Feras restantes e eliminá-los completamente. Mas com poucas informações e o cenário imprevisível do Novo Mundo, a operação acabou sendo arquivada. Ainda assim, mesmo que o quartel-general da Marinha não tivesse ideia de onde Kaido estava se escondendo, Darem certamente tinha. Com base em seu conhecimento da história original, Darem tinha todos os motivos para acreditar que Kaido provavelmente já havia invadido o país de Wano. Afinal, o único em Wano capaz de resistir a Kaido, Kozuki Oden, já havia zarpado e embarcado no navio de Barba Branca. Dada a astúcia e ambição de Kaido, não havia como ele perder a chance de tomar Wano. Assim como na linha do tempo original, ele uniria forças com Kurozumi Orochi, tomaria o controle da nação e a transformaria em sua base de operações para conquistar os mares. Quando estava planejando sua Operação Blitz, Darem realmente considerou atacar Kaido, mas acabou optando por Toto Land, sob o comando de Big Mom. Um dos motivos era a incerteza sobre se Kaido estava mesmo em Wano naquele momento. O outro, a diferença de forças. Se ele lançasse um ataque surpresa contra Wano, deixando de lado qualquer consequência política ou opinião pública, ele poderia facilmente se ver em apuros. Afinal, Kaido não era o único dos Piratas das Feras com capacidade de voar. Além de Kaido, o oficial superior da tripulação, King do Incêndio, também possuía um poder de voo formidável. Se aqueles dois conseguissem prendê-lo no meio do ataque, mesmo que a missão fosse bem sucedida, o próprio Darem poderia não sair ileso. Toto Land, no entanto, foi uma história diferente. O vasto território da Big Mom estava espalhado por dezenas de fortalezas insulares, flutuando como estrelas no mar aberto. Contanto que ele não invadisse imprudentemente o coração de Toto Land, a ilha Whole Cake, ninguém, exceto a própria Big Mom, poderia detê-lo de forma realista. Mais importante ainda, Darem precisava de uma vitória limpa e decisiva para consolidar sua crescente reputação e cumprir as promessas que fizera. Nesse sentido, mirar na ilha Yakigashi fora a jogada perfeita, e os resultados provaram que ele estava certo. A transmissão ao vivo do ataque surpresa teve um impacto excelente, e ele completou a missão sem falhas, o que significava que Darem agora estava livre para se mover como quisesse. Daquele momento em diante, ele não precisou mais se preocupar com vitórias ou derrotas. Ele podia simplesmente fazer as coisas do seu jeito. Então, era a hora de explorar Wano. Mais importante ainda, ao contrário de antes, após a lição do renomado Katakuri, o Haki de observação de Darem disparou para um nível sem precedentes. Seu poder geral também aumentou significativamente. No momento, Darem estava confiante de que mesmo se mergulhasse fundo em Wano e fosse emboscado por Kaido e King, contanto que agisse com inteligência, ainda conseguiria escapar ileso. Afinal, Kaido ainda não havia atingido seu auge, nem de longe tão assustador quanto aquela louca Big Mom. Então, por que havia tanta hesitação? Hora de se mexer. Um sorriso arrogante surgiu no canto dos lábios de Darem, seus olhos brilhando de excitação. Controlando Emma sob seus pés, seu corpo girou no ar em um giro brusco, disparando em uma nova direção. Quartel-General da Marinha, Marineford. Gabinete do Almirante. Moshi Moshi, sim, Reinox, sou eu. Com um sorriso caloroso, Sengoku falou para o Denden Mushi à sua frente. Em nome do Quartel-General da Marinha, gostaria de expressar nossa gratidão pelo apoio do seu país na reconstrução de Marineford. Vice-Almirante Darem? Claro, eu tinha grandes esperanças naquele garoto desde o começo. Depois de uma rodada de gentilezas vazias, Sengoku finalmente desligou, soltando um longo e cansado suspiro. Essa tinha sido a 13ª ligação. Embora as famílias reais dessas nações-membro não tenham doado muito, geralmente apenas 30 a 40 milhões de belis, mais do que isso levantaria suspeitas nos departamentos de supervisão do governo mundial. Essas doações eram mais simbólicas do que práticas, mas Sengoku não estava disposto a reclamar. Mesmo um pouco era melhor do que nada. Então, por cortesia e protocolo, o quartel-general da Marinha teve que ligar e agradecer educadamente a cada nação contribuinte. Tecnicamente, essa deveria ser a função do almirante da frota. Mas como Kong não queria ficar mal, ele chamou isso de treinamento mental e jogou tudo em Sengoku. Estalo, estalo. Um som crocante de algo sendo triturado soou próximo. A pálpebra de Sengoku se contraiu. Ele se virou e lançou um olhar penetrante para Garp, que estava sentado ali sem nenhum decoro. Garp, se você não tem nada para fazer, ajude em vez de só encher a cara com meu senbei. Hehehe, o velho Kong disse que esse é seu treinamento. Garp sorriu como se tudo fosse uma brincadeira. O rosto de Sengoku se contraiu. Além disso, Sengoku, eu também tenho uma reputação a zelar. Garp riu baixinho enquanto mastigava mais senbei. Você é um orgulhoso almirante da marinha, e aqui está você se aproximando de um bando de nobres bêbados inchados por uns míseros bilhões de belis. Tis. O rosto de Sengoku ficou vermelho. Ele bateu na mesa e rugiu. Droga, Garp. Se você não vai trabalhar, então caia fora. Tudo bem. Não precisa queimar um fusível. Garp encolheu os ombros e murmurou. Ao ver as veias quase saltando da testa de Sengoku, ele rapidamente pegou alguns sacos fechados de senbei e saiu correndo do escritório. Sengoku sentou-se novamente, esfregando as têmporas e suspirando. Trabalho difícil, hein? Naquele momento, a oficial de Estado-Maior Tsuru entrou com uma pilha de documentos.
Ao ver o rosto exausto de Sengoku, ela riu e o provocou. Sengoku balançou a cabeça com um suspiro. Alguém tem que fazer isso. Os deveres dos fuzileiros navais não se limitam à luta. Ele ergueu a lista na mão e deu um pequeno sorriso. As doações individuais podem não parecer muito, mas somam uma quantia razoável. Ele deu um tapa no próprio rosto para se animar, forçou um sorriso alegre e descou o próximo número no Dendemushi. Moshi Moshi, Rei Rafael, aqui é o almirante Sengoku do quartel-general da Marinha. Tsuru sentou-se perto, observando em silêncio enquanto Sengoku voltava ao modo de trabalho, com um pequeno sorriso nos lábios. Sim, foi só um pequeno golpe em seu orgulho e uma conversa fiada e educada. Mas se isso significasse mais uma fortaleza, mais um navio de guerra, ou apenas um pouco mais de compensação para as famílias dos soldados mortos, por que não? Os fuzileiros navais não precisavam apenas de heróis como Garp avançando para a batalha. Eles também precisavam de pessoas como Sengoku, que apoiavam tudo discretamente nos bastidores. Meia hora depois, Sengoku finalmente encerrou a última ligação e cansado pousou o Dendemushi. Naquele momento, ele teria preferido uma batalha total com Shiki do que lidar com outra rodada de nobres pomposos. A propósito, Tsuru, aquele garoto, o Daren, já voltou? Já estava na hora, não? Acendendo um charuto, Sengoku de repente se virou para perguntar. Ainda imersa em papelada, Tsuru fez uma pausa e balançou a cabeça. Nenhuma palavra ainda. Sengoku franziu a testa. Algo deu errado? Após a destruição da cidade de Fukura, na ilha Yakigashi, a transmissão ao vivo foi interrompida. Eles não sabiam de nada sobre a situação de Daren desde então. Pensando bem, Sengoku pegou o Dendemushi de uso militar e discou o número pessoal de Daren. Buruburu, buruburu. Alguns segundos depois, a linha foi conectada. Almirante Sengoku. A voz profunda de Daren foi ouvida. Sengoku sentiu uma ponta de alívio, mas manteve o tom sério. Daren, você ainda não voltou para o QG? Onde diabos você está? Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Então, o Dendemushi imitou o sorriso arrogante de sempre de Daren. Almirante Sengoku, estou no país de Wano. O que? A expressão de Sengoku mudou instantaneamente quando ele se levantou. Capítulo 399. Ao lado dele, o oficial de Estado-Maior Tsuru tinha uma expressão de descrença, com os olhos fixos no Dendemushi. Daren, o que diabos você está fazendo no país de Wano? Ao ouvir aquele tom familiar e misterioso na voz de Daren, Sengoku sentiu uma onda de medo crescer em seu peito. Ele já tinha ouvido esse mesmo tom arrogante e encrenqueiro muitas vezes antes. Logo antes da emboscada no Destruidor de Mundos Birndiwold no Mar do Norte. Quando resolveram o caso do assassinato do Dragão Celestial no Mar do Norte. Na formatura do campo de treinamento de oficiais. E apenas algumas horas atrás, antes do ataque relâmpago em Totoland. Toda vez, esse tom significava apenas uma coisa: problema. A política confusa do país de Wano, a pressão pública e diplomática. Pensamentos voavam pela mente de Sengoku, e quanto mais ele pensava nisso, pior se sentia. A imagem da cidade de Fukura, na ilha Yakigashi, em Totoland, sendo destruída em um instante passou vividamente diante dele. Aquele pirralho maldito. Não me diga que ele está planejando causar confusão em Wano? O pensamento fez o couro cabeludo de Sengoku formigar. Almirante Sengoku, acabei de terminar minha missão e não tinha nada melhor para fazer. Então pensei em fazer uma pequena viagem ao país de Wano. A voz de Daren soou através do Dendemushi com um tom relaxado, quase preguiçoso, relaxado demais. Mas fez os corações de Sengoku e Tsuru dispararem. Se você não tem nada para fazer, não pode simplesmente voltar para o QG? Ou vá até o Distrito do Prazer para tomar uma bebida e assistir a um show? Tudo menos isso. Por que diabos você teve que ir para Wano? Sengoku cerrou os dentes, frustração estampada no rosto. Seu pirralho, você deveria saber melhor do que o que tipo de lugar é o país de Wano. A situação política daquele país é uma bagunça, com todos os tipos de facções de samurais entrincheiradas lá. Você tem noção do impacto político de um fuzileiro naval aparecer de repente no país de Wano? Se você entrar em conflito com uma dessas facções, esses maníacos teimosos não são exatamente conhecidos por serem razoáveis. Embora Wano mantivesse uma política isolacionista rigorosa e estivesse praticamente isolada do resto do mundo, graças às redes de inteligência da Marinha e aos rumores marítimos, Sengoku aprendeu uma coisa ou duas sobre os samurais de Wano. Eles eram lunáticos que não se importavam com suas próprias vidas. Motivados pelo chamado Bushido, eles lutaram pela honra e dignidade de seu senhor, desembainhando suas espadas à menor provocação. Se conseguissem vencer, lutavam até a morte. Se não conseguissem, ainda assim perdiam a luta. Nem mesmo os fuzileiros navais, por mais fortes que fossem, tinham desejo de fazer inimigos daqueles guerreiros teimosos, rígidos e absurdamente poderosos. Não era uma questão de força, era que era um pesadelo lidar com eles. E se Daren realmente se envolvesse com as facções de samurais em Wano, isso não seria mais apenas sobre os fuzileiros navais lutando contra piratas. Isso se transformaria em um incidente diplomático internacional. Os fuzileiros navais atacando uma nação neutra? Mesmo que Wano não fizesse parte do governo mundial, tal movimento certamente provocaria uma reação negativa de outros países neutros e poderosos do outro lado do mar. Claro que entendo, almirante Sengoku. Apesar da crescente frustração de Sengoku, o tom do vice-almirante não mudou nem um pouco. Ele continuou falando com o mesmo sotaque despreocupado. Mas acho que você ficará muito interessado no que estou prestes a lhe contar. Que tipo de notícia idiota? Eu não quero ouvir. Daren, não se atreva a causar problemas. Estou ordenando que você retorne imediatamente antes que as forças samurais de Wano o avistem. Evacue imediatamente.
Sengoku estava perdendo o controle agora, gritando para o Dendemushi. Mas o que Darem disse em seguida o deixou paralisado. Encontrei uma enorme instalação de produção de armas em Wano, uma que supera até mesmo a base dos Piratas das Feras. As pupilas de Sengoku diminuíram. Ele e Tsuru instintivamente se entreolharam, ambos vendo a descrença refletida nos olhos um do outro. Eles sabiam exatamente o quão grande era a instalação militar dos Piratas das Feras. Era grande o suficiente para equipar toda a força ativa da Marinha 2 vezes mais. Uma linha de produção militar dessa magnitude em Wano. Mas Wano era um país fechado. Uma nação que não havia declarado guerra a outras e que outras nações não ousavam atacar. E a maioria dos grupos poderosos em Wano eram samurais. Todos sabiam que os samurais se orgulhavam de sua habilidade com espadas e desprezavam armas de fogo e armas de fogo. Uma fábrica produzindo armas padronizadas de nível militar? Era a última coisa que Wano precisaria. Mas agora Darem estava dizendo que havia descoberto uma? Isso não fez sentido. Por que esses samurais precisariam de tantas armas? Eles estavam se preparando para uma guerra mundial? Darem, você tem certeza? O tom de Sengoku imediatamente ficou sério, suas sobrancelhas franzindo fortemente. Não sou um homem que gosta de brincadeiras, Almirante Sengoku. Darem respondeu com um sorriso. A boca de Sengoku se contraiu levemente. Então ele ouviu Darem continuar. Mas como o Almirante Sengoku não está interessado nessas informações, seguirei suas ordens e me retirarei imediatamente. Sengoku, Tsuru, Sengoku agarrou o peito e cerrou os dentes. Anda logo e me conta, seu pirralho. Do outro lado do Dendemushi, bem acima das nuvens. Darem apertou os olhos, observando à distância o vasto complexo que se estendia pela região de Kuri, no país de Wano. Chaminés negras majestosas erguiam-se das estruturas, expelindo uma fumaça preta e espessa. Todo o complexo da fábrica militar estava aninhado nas montanhas, estendendo-se em todas as direções. De cima, parecia um mar negro sem fim. Encontrei você, Kaido. Os cantos da boca dele se levantaram levemente enquanto ele sorria. Eu vejo a bandeira dos Piratas das Feras. O Dendemushi ficou em silêncio absoluto. Darem quase conseguia ouvir Sengoku ofegar do outro lado. 3 segundos depois, a voz solene de Sengoku surgiu. Darem, você se saiu bem. Eu não esperava que Kaido tivesse invadido o país de Wano. Esta informação é extremamente importante para a Marinha. No entanto, isso afeta a diplomacia global e a percepção pública. Vocês não devem agir precipitadamente. Isso precisa ser discutido exaustivamente na sede. Mano, Darem cortou a conexão com Dendemushi. Marineford, quartel-general da Marinha. Gabinete do Almirante. Sengoku olhou fixamente para o agora silencioso militar Dendemushi à sua frente, sua expressão lentamente se tornando pálida e rígida. Aquele pirralho. Como ele ousa desligar na minha cara? Ele murmurou atordoado, como se não conseguisse acreditar no que tinha acabado de acontecer. A oficial de Estado-Maior Tsuru olhou para o rosto de Sengoku, que mudava constantemente de pálido para sombrio de frustração. O canto da boca dela se contraiu enquanto ela tossia levemente. Deve ter sido um sinal ruim. Sim, deve ser isso. Porém, nem mesmo seu tom de voz parecia muito seguro. Capítulo 400. Sengoku, De repente, ele bateu a palma da mão na mesa e rugiu de fúria. Aquele desgraçado do Darem. Quem diabos ele pensa que é? Sou um almirante do quartel-general, seu superior direto. E ele ousa desligar na minha cara. Nunca um simples vice-almirante desligou na minha cara antes. O oficial de Estado-Maior Tsuru, que estava por perto, de repente interrompeu. Garp não fazia isso o tempo todo? Sengoku, Ele lançou um olhar furioso para Tsuru, que tentava conter o riso. Seu coração ficou ainda mais apertado. Tsuru, você mudou. Sengoku murmurou. Você não era assim antes. Tsuru simplesmente sorriu e apertou os lábios. Ela não era tão velha assim, nem tinha 50 anos. Mas anos gerenciando os infindáveis assuntos internos da Marinha, dia e noite, tinham cobrado seu preço. Seus cabelos longos e escuros já estavam com mechas grisalhas. Mas o tempo não havia diminuído sua elegância. Os pés de galinha nos olhos e os cabelos prateados apenas acrescentavam um charme distinto e desgastado. Não se preocupe, Sengoku. Darem pode ser imprudente, mas ele geralmente sabe onde está o limite. Ele é tão politicamente perspicaz quanto você. Não se esqueça da facilidade com que ele se saiu quando estava no Mar do Norte. O tom calmo e firme de Tsuru ajudou Sengoku a se acalmar. Ele deu uma longa tragada no charuto, cruzou os braços e andou de um lado para o outro no escritório com a testa franzida. Depois de um momento ele parou de repente com um tom firme. Mesmo assim, não me sinto à vontade. Devíamos ir ver o almirante da frota Kong. Tsuru concordou com a cabeça. Se Darem realmente pretendia entrar em guerra com Kaido em Wano, eles precisavam estar prontos para apoiá-lo a qualquer momento. Esta não era uma decisão que os dois poderiam tomar sozinhos. Eles rapidamente se dirigiram ao escritório do almirante da frota. Depois de acordar Kong, que estava descansando, eles descreveram a situação em algumas frases concisas. Darem quer entrar em guerra com os Piratas das Feras em Wano. No momento em que ouviu isso, Kong acordou de repente, sem nenhum vestígio de sono. Droga! Sengoku, por que você não o impediu? Sengoku hesitou, pego de surpresa. Quando ele estava prestes a dar uma desculpa, ele viu Tsuru fazendo um sinal para ele pelo canto do olho. Ele congelou brevemente, mas imediatamente se ajustou, falando em voz baixa e firme. Almirante da frota Kong, como você suspeitava, tentei detê-lo. Mas o Dendemushi tinha sinal ruim. A ligação caiu antes que eu pudesse terminar. O rosto de Sengoku estava sério, como se estivesse dizendo uma verdade inegável. De repente fez sentido. Darem desligou deliberadamente para proteger Sengoku de assumir qualquer responsabilidade por essa ação não autorizada. Mesmo que algo acontecesse, Sengoku, como almirante da Marinha, não seria responsabilizado. Aquele pirralho, Darem, nada mal.
Sengoku murmurou interiormente. Kong pareceu momentaneamente atordoado pelas palavras de Sengoku. Tsuru falou no momento certo. Almirante da frota Kong, o terreno de Wano é único. As correntes marítimas ao redor são caóticas. É possível que o campo magnético ou sinais tenham sido afetados de forma imprevisível. Kong não os questionou, apenas pressionou os dedos nas têmporas e suspirou. Droga, por que logo agora? Nesse caso, precisamos nos preparar para nos mobilizar também. Ele se levantou do assento, mãos fortes pressionando firmemente a mesa enquanto sua expressão se tornava ríspida e autoritária. Precisamos estar prontos em todas as frentes. Isso inclui lidar com as consequências políticas. Sengoku e Tsuru se endireitaram e levantaram as mãos em saudação. Sim, almirante da frota Kong. País de Wano. Região de Kuri. Dentro de um palácio construído em estilo tradicional japonês. Kaido-san, as defesas externas estão completas. Todos os portos principais foram selados pelas forças de elite dos Piratas das Feras. King, exalando uma aura fria e mortal, ajoelhou-se e relatou em voz profunda. Ao ouvir isso, o desconforto de Kaido diminuiu um pouco. O plano e a configuração em Wano eram a base de sua ambição de dominar os mares. Ele percebeu há muito tempo que se quisesse dominar o novo mundo e começar uma guerra sem precedentes, sua própria força não seria suficiente. Subordinados poderosos, uma força massiva, um grande exército e os recursos militares para mergulhar o mundo no caos. Todas eram partes essenciais de seu plano de construir um império pirata anárquico. Somente conquistando o controle firme sobre o país de Wano, uma terra rica em minerais e recursos militares, com uma localização vantajosa, ele poderia ter esperança de competir com os outros. Charlotte Linlin tinha o Toto Land. Barba Branca comandava um exército vasto e poderoso. Shiki possuía uma frota aérea. E ele só tinha Wano. Não importa o que aconteça, nada poderia dar errado com seus arranjos neste país. Mas falando sério, estamos sendo cautelosos demais. Nem parece que os fuzileiros navais sabem que estamos aqui, né? Naquele momento, Queen, o homem grande que estava ali perto com uma tigela de sopa de feijão vermelho, murmurou baixinho. Ele estava claramente descontente com o quão rigorosamente guardado e tenso tudo era. Afinal, naquele clima tenso, ninguém estava com vontade de se juntar a ele para uma festa de canto e dança. Cale-se. King lançou-lhe um olhar penetrante. Queen pareceu magoado. Não posso nem falar? Tenho trabalhado seriamente na otimização das linhas de produção da armaria, sabia? Eu só estava dizendo. Não é como se eu fosse realmente atrair os fuzileiros navais. Bum! Antes que ele pudesse terminar, um rugido ensurdecedor irrompeu à distância, sacudindo o chão sob seus pés. A terra tremeu violentamente, como se um enorme dragão estivesse se agitando nas montanhas, gemendo das profundezas da terra. As pupilas de Kaido e King encolheram, seus rostos se contorceram em alarme. Aquela direção era onde ficava a fábrica de armas do distrito de Kuri. Isso é ruim. Nesse momento, um oficial dos Piratas das Feras irrompeu no salão, vestido com peles de animais. Ele cambaleou para frente e caiu de joelhos com um rosto pálido de medo. O fuzileiro. Esse fuzileiro está aqui. O que? Os olhos de Kaido e King ficaram vermelhos em um instante. Eles se viraram, com olhares assassinos, e fixaram-se diretamente em Queen. O grandalhão ficou paralisado no lugar, instintivamente cobrindo a boca com o braço de metal. Maldito pirralho da marinha. Kaido não teve tempo de lidar com Queen. Com um rugido furioso, ele agarrou seu enorme kanabe e em um instante, se transformou em um gigante imponente. Ele atravessou o telhado do palácio e se lançou em direção ao céu. Darem, seu pirralho. Tá querendo se matar? Uma tempestade se alastrou quando o Haki do Conquistador explodiu para fora, liberando uma torrente de raios pretos e vermelhos que iluminaram os céus escuros. Os olhos do dragão azul brilharam como fogo enquanto ele soltava um rugido que fazia a terra tremer. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.